Graça e paz, meus queridos irmãos, amigos que nos acompanham nessas breves meditações. Hoje o nosso tema é interceder. E seguimos a sugestão de Gênesis capítulo 19, do versículo 15 em diante. É uma passagem que fala sobre a destruição das duas cidades, Sodoma e Gomorra, e como Ló, sobrinho de Abraão, junto com sua família, foram salvos daquela destruição. E por que isso tem a ver com intercessão? Porque anteriormente a essa passagem, Deus havia decidido destruir essas duas cidades devido à sua tremenda corrupção. A cidade era corrompida, depravada. Até hoje, Sodoma e Gomorra são símbolos de devassidão, são símbolo de uma vida promíscua, principalmente, de muita corrupção. Então, às vezes a gente pensa que o Brasil tem cidades, como a própria capital, possa ser representada por uma Sodoma e Gomorra, mas talvez não chegue ainda a tanto. Deus tenha misericórdia, então. O fato é que Deus havia decidido destruir essas duas cidades. Mas tem um texto, que é o versículo 29, que diz assim: lembrou-se Deus de Abraão e tirou Jó, ou melhor, tirou Ló do meio da catástrofe. Ou seja, antes de destruir, Deus tirou Ló e sua família do meio da catástrofe. Por quê? Porque Deus lembrou-se de Abraão. Então, vamos pensar um pouquinho antes nos textos bíblicos e vamos ver que Abraão, quando soube que Deus ia destruir as cidades, Abraão pediu a Deus que, por amor aos justos, quantos justos? Abraão sugeriu 50. Tá bom, não vou destruir por causa desses justos. Aí Abraão pensou melhor e disse: Senhor, 40. Tá bom, não vou destruir por causa dos 40. 30. Ok, se tiver 30 justos, não vou destruir. Abraão disse: 20, enfim, 10. E nem 10 havia. Então, como Deus lembrou-se de Abraão, Deus providenciou recursos para que o seu sobrinho Ló fosse salvo juntamente com sua esposa e suas duas filhas. Acontece que Deus mandou 2 anjos antes da destruição trazer e avisar a Ló para que saísse da cidade, porque ela seria subvertida. Acontece que a gente percebe no texto que nem Ló, nem a esposa, nem as filhas, ninguém estava querendo sair. Apesar de tudo, como o pecado é uma coisa terrível, né? E como a gente facilmente se acostuma com a corrupção, ou pode se acostumar também com a depravação, a promiscuidade da sociedade. Muitas vezes, a pessoa não tem esses pensamentos, mas vive no meio de tantas pessoas que praticam, que cedem ou que se acostumam realmente com o pecado. O texto nos mostra que os anjos precisaram pegar pela mão a Ló, as filhas, a esposa, para trazê-los e adverti-los: subam um monte, saiam depressa, porque isso vai acontecer iminentemente, vai acontecer rapidamente. É só vocês saírem. É o que está segurando das cidades serem destruídas. Então, eles saíram, e logo que eles se abrigaram, aí as cidades foram subvertidas, com fogo, enxofre, vindo da parte de Deus, diz o texto. Então, o que tem isso a ver com a intercessão? Já falei, e repito, que Deus lembrou-se de Abraão. Abraão intercedeu pelo povo. Abraão foi diante de Deus e, de um certo modo, ele até barganhou com Deus, diminuindo de 50 para 10, não houve jeito, mas pelo menos
A família de Abraão, no caso seu sobrinho, foi salva dessa perversão, foi salvo dessa destruição. Então a gente pode pensar aí que a Bíblia nos ensina muitas vezes que a salvação dos homens, a salvação dos ímpios, a salvação das pessoas, dos nossos próprios parentes, não depende exatamente de nós. A salvação é um ato de Deus. Há um monergismo nisso aí, uma ação direta e exclusiva de Deus. Só pela graça mesmo, só pela ação de Deus, iniciativa de Deus. Não depende de nós. Mas a Bíblia, muitas vezes, manda a gente orar pelos reis, manda a gente orar pelas autoridades, manda orar também pelos que nos perseguem, manda orar pelos nossos próprios inimigos. Enfim, a salvação deles não depende de nós, mas a intercessão depende de nós. Depende de nós cumprirmos esse objetivo, essa ordem de Deus. Nos planos de Deus, as coisas podem acontecer quando os homens oram de acordo com os planos de Deus. Porque os planos de Deus, nenhum pode ser frustrado. Absolutamente nenhum. É coisa realmente maravilhosa. E isso, meus queridos ouvintes, meu querido que me acompanha, isso depende de mim, depende de você. É atividade nossa. Eu, como pastor, já de algumas décadas, já vi várias experiências na vida. Uma delas eu lembro de uma mulher que orou pelo seu marido, para a conversão do seu marido, e ela findou morrendo e não viu a conversão do marido. Mas logo depois que a mulher faleceu, houve a conversão do marido. Conheço outro caso de uma mulher que orou 30 anos pela conversão do seu marido e viu a conversão do marido, assim como muitas mães oram por décadas e por anos a fim, e por seus parentes. Um dia isso pode realmente acontecer, caso esteja dentro do plano misericordioso e gracioso de Deus. O fato é que a salvação dos outros não depende de nós, mas a intercessão depende de nós. Interceder é colocar os outros diante da presença de Deus, suplicar a misericórdia de Deus, suplicar a graça e a bênção de Deus pelas pessoas. E isso não é apenas pelos nossos parentes. Deus é o Deus da aliança. Ele tem um objetivo de salvar a nós e os nossos filhos. A promessa é para vós e para vossos filhos, disse o apóstolo Pedro. Um dia, lá em Jerusalém, quando logo depois muita gente se converteu e foi batizada, a promessa é para vós e para vossos filhos. E para tantos outros que ainda estão longe, que no caso somos nós, que estavam longe de Pedro naquela ocasião, mas já vimos muita coisa realmente acontecer. Então, queridos, sem desvanecer, orar sem desvanecer,